E eu sempre tive essa insegurança. Eu não sei se eu tô fazendo certo, e ao mesmo tempo eu também não sei se eu conseguiria fazer outra coisa. Isso não é algo tão simples que você consegue só observar quem deu certo, porque teve gente que fez de um jeito e funcionou, e teve gente que fez do outro jeito e também funcionou. E existem dois tipos de pessoas: as especialistas, que conhecem menos coisas, mas que as dominam, e também tem as generalistas, que são ótimas em algumas coisas, mas com conhecimento menos profundo. E qual é o tipo que eu preciso ser ou buscar ser? Porque não é tão fácil assim escolher e também tentar seguir. E tem algo que aconteceu e que vem acontecendo que me mostrou que eu não estou num caminho tão errado assim, e talvez eu saiba exatamente o tipo de pessoa que eu preciso ser. Mas antes eu vou contar uma história. Toda criança ela é generalista, então tudo que ela faz basicamente é generalista, a escola é generalista, jogar, brincar, correr, desenhar, tudo isso precisa ser mais geral. E o melhor de tudo isso é que nada tem muita pressão pela perfeição. E na verdade elas nem tiveram tempo suficiente para desenvolver essa perfeição ou essa especialidade, porque elas são muito novas e ainda estão conhecendo muita coisa, com exceto algumas exceções que geralmente são provenientes dos pais ou de algum talento muito extraordinário que essas crianças têm. O problema é que quanto mais velha essa criança fica, mais uma pressão externa surge, mais ela precisa crescer e se livrar de várias coisas e ainda tem que tomar a maior decisão da sua vida até então: o que ser quando crescer. Que caminha todo mundo a uma experiência mais de especialista, que tenta se aprimorar cada vez mais e acaba abandonando todo o barulho que estava fazendo para poder realmente focar em uma coisa só. E esse começo da vida adulta te faz ter que se especializar. Então todo aquele tempo livre que você tinha agora já é mais raro, ou às vezes usado só para descansar, porque esse é um caminho bem difícil de trilhar. E no meu caso, isso começou na faculdade. E lá as matérias já eram bem mais direcionadas, tinha uma ou outra assim que fugia do assunto principal, desenvolvi muitas habilidades e também com certeza aprofundei meu conhecimento numa área específica. Só que na faculdade você consegue conhecer coisas diferentes, você pode pegar matérias de outro curso, você pode conhecer gente de outras áreas e isso é bem fácil. Mas aí eu entrei no mercado de trabalho e lá sim é muito importante ser um especialista, principalmente na minha área, que é uma área mais técnica, mais de exatas, e é o caminho natural, foi o que eu sempre fui atrás, que eu sempre busquei e o que eu sempre tentei atingir. E com esse maior foco você acaba ficando um pouco mais monotemático, se afasta um pouco das amizades que já não combinam tanto assim e também acaba se relacionando mais dentro de bolhas e até em menor quantidade, que foi o meu caso. E a partir disso, duas opções são possíveis. Primeiro, é possível seguir dessa mesma maneira, se aprimorar cada vez mais nesse grande assunto, evoluir na carreira, estar mais perto e imerso dentro de um grupo, e foi isso que meus pais fizeram, meus avós, e de certa forma, eu também. Mas deixando cada vez mais de lado outros interesses ou até esquecendo que eles existiram em algum momento, só que distante. Ou fazer o que eu tenho feito meio que de maneira involuntária e natural. Após aquela lua de mel da especialização, de certa forma tudo começa a ficar um pouco repetitivo e chato. Com isso eu acabei voltando meu interesse para alguma daquelas coisas que eu havia abandonado e até tenho me exposto para outras coisas que eu nunca achei que teria afinidade. Mas eu não sei se esse é o caminho certo que eu deveria seguir, porque todas essas coisas aqui não ajudam diretamente com o meu trabalho e ainda tiram um pouco do tempo que eu poderia usar com as coisas que eu preciso realmente. Isso me leva àquilo que eu falei no início, que justamente deu a ideia desse vídeo aqui. E eu sinto que eu preciso de alguma forma nutrir essa criatividade dentro de mim, até para eu poder me identificar quando eu olho no espelho. E isso para mim seria impossível sendo limitado a poucos assuntos e poucos conhecimentos. Todo o meu processo de criar, principalmente para vídeos como esse aqui, me pedem que eu tenha vários conhecimentos, várias visões, experiências para poder realmente fazer algo interessante. Então editar, gravar, capturar áudio e um monte de outras coisas que
às vezes eu nem lembro, e que só vão aparecer durante o processo criativo mesmo. E me especializar em todas essas áreas de conhecimento seria basicamente impossível, principalmente para um ser humano comum. Mas isso não significa que eu não posso continuar fazendo, aprendendo, tentando, até porque eu não me limito por conta disso. Fora que eu também evito ao máximo esquecer aquilo que eu realmente gosto. Sabe quando você conhece alguém e te perguntam o que você faz? Todo mundo acaba respondendo a sua profissão. Mas quando a gente tem diversos gostos, interesses, paixões, a gente pode responder um pouco diferente. E por tempos eu me esqueci de coisas que são muito importantes para mim. E voltando para essas coisas que eu abandonei, tipo a guitarra aqui, eu percebo o quanto eu perdi de habilidade, quão mais devagar eu tô, e isso acaba sendo um impacto bem grande para mim. E até em criações de coisas mais artísticas, como gravar um vídeo, basicamente, ficou bem difícil porque esse botãozinho aqui de apertar para gravar, parece que ele pesa 1 tonelada para apertar. Então ele ficou bem difícil com o tempo. E sem toda essa caixa de ferramentas que eu fui adquirindo com o tempo, voltando a ter mais interesses, eu não seria capaz de me expressar, de fazer criações interessantes, e nem ser eu mesmo. E eu não quero aqui cagar a regra e dizer qual que é o melhor, qual que é o pior, porque isso realmente depende de pessoa para pessoa, mas realmente para mim não faz sentido abrir mão dessa versatilidade, até porque você consegue se comunicar muito melhor. Então, caso você precise de um especialista para fazer algum trabalho mais focado, alguma coisa que você realmente precise de conhecimento, você tem essa habilidade de comunicação porque você entende um pouquinho de cada área. Isso para mim faz muita diferença. Sei lá, é como se você falasse vários idiomas, mesmo que não sendo nenhum fluente ou nenhum nativo, mas mesmo assim você consegue se comunicar. E algo que eu tenho pensado bastante é sobre as IAs, e isso pode acabar substituindo bastante gente, e eu acho que tem um pouco mais de chance dos generalistas serem menos substituídos, porque eles têm uma capacidade a mais que eu acho que só humanos conseguem fazer, que é de realmente interligar essas áreas e acabar tendo coisas mais criativas para fazer no final. Essas eram as ideias que eu queria passar nesse vídeo, e eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar um curtir, e é isso. Até o próximo vídeo, na próxima semana.